Bom, vamos começar pelo passo a passo da Mariana. Não tem nada de complicado nela, super simples, só feltro, não tem tecido. E o único material diferente que eu usei foi um papelão na sola e chumbinhos de pesca pequenininho para poder ajudar ela a manter equilíbrio misturado no enchimento do tênis. Então, ao cortar o corpo, você vai ver que o braço é separado do corpo. Então, você fará primeiro a união dos braços, tá? De cada lado, na frente e nas costas do corpo, ficando desta maneira. Ó, por que a costura tem que ficar para fora? Para na hora que você for encher a boneca, não ficar batendo aqui na costura. Então, você vai unir o braço nas partes da frente e das costas, desta maneira. E só depois de unido, você vai juntá-los, vai ficar desta maneira. E vai começar a casear ao redor, tá? Sempre juntando costura com costura, para poder ficar bem certinho. Olha, e vai vir caseando, tá? Depois de unir os braços ao corpo, é que você vai costurar ao redor, para fechar o corpo. Então, olha, tá aqui todo fechado e ele vai ficar assim, abertura no pescoço e nas pernas. Para você poder fazer um macacão, você vai fechar em volta e vai fazer uma bainha. Aqui eu fiz a máquina, mas você pode fazer também com o pesponto, tá? Para poder embutir o feltro, ou não precisa, pode só casear ao redor do macacão e não precisa virar para poder fazer a bainha. Esse é o bolso. Aqui eu simulei a costura, tá? Não é virado. E também fiz a bainha. Ó, ficou dessa forma. Atrás, só para simular a costura. Não precisa costurar lá no macacão, não. Então, essas são as alças do macacão. Então, o que eu fiz na alça também? Eu dobrei e passei a costura para poder fazer o acabamento. Esse daqui é o detalhe da calça, do fecho, a mesma coisa, só passei a costura. A blusa dela você vai casear normal, tá? Dos lados e deixando a abertura aqui no pescoço, né? E embaixo, que é uma camisa normal, modo comum. E ela vai ser vestida vazia. Então, você vai colocar a camisa, depois vai colocar o macacão e vai ficar dessa maneira aqui, abertinho aqui embaixo, para você poder fazer o enchimento. Tá aqui o macacão com a calça, ela vestida vazia. E você vai colocar um pouquinho de enchimento na perna para poder dar volume. Depois disso, você vem com a base pé e costura aqui. Vai ficar dessa maneira. E termina o enchimento de todo o corpo pelo pescoço. Depois das duas pernas com a base pé. Você vai encher todo o corpo pelo pescoço. Vai ficar assim, os dois fechados. Você vai dobrar o macacão antes de fazer o enchimento, porque depois do enchimento da perna vai ficar mais difícil de você dobrar. E outra coisa, o enchimento que eu usei aqui não tem silicone, porque eu acho que o silicone ele fica mais fofo e não sustenta tão bem o boneco quanto a fibra sem silicone. Então, para as pernas e o corpo, eu usei fibra sem silicone. Vendo aqui a abertura do pescoço, por onde você vai fazer o enchimento. Vamos à cabeça, que eu diria assim, a parte mais cheia de detalhe por causa da boca. Então, você vai cortar 2 vezes a cabeça, aqui tem 2 moldes. Eu prendi um com o outro com alfinete. Usando o gabarito, eu desenhei aqui a boca com caneta. Uma caneta vermelha, escrita fina, comum, tá? Desenhei.
Depois, com a máquina, eu costurei exatamente em cima dessa linha da boca. Exatamente em cima. Com a máquina, eu desenhei em cima. E depois vazei desta forma. Nos cantinhos, eu fiz um picozinho com a tesoura, para poder, na hora que virar, essa partezinha conseguir ficar mais rente à costura, tá? Para ela virar melhor. Então, virei a boca pro lado de dentro, peguei os olhos e passei aqui a máquina aplicando, tá? Com ponto caseado. Mas você pode fazer isso à mão com ponto palito. Pegue o cabelo e também passe o caseado em torno do cabelo na parte de baixo. Para a boca, você vai cortar a parte preta, a branca e a vermelha. Passe aqui também o ponto palito ou caseado aplicando na mão ou na máquina, unindo o branco, a parte branca no preto e o vermelho também. Aí atrás ela fica assim, ó, tá? Desta maneira. Eu vou colocar na frente do rosto dela, tá? Olha só, ficou desta maneira a boca. Caseadinho, acertei, tá? Ficou bem, para poder ficar bem certinho. A parte de trás. E você vai posicionar ela aqui na parte de trás da boca, avesso com avesso. Olha que aqui até saiu um pouco fora a costura, mas na hora de aplicar os olhos, eu peguei também em cima de uma parte da boca, que é para poder ajudar a sustentar mais ele aqui, virado para cima. Olha, vai ficar assim quando você colar. Isso daqui, como você vai casear o cabelo por cima da cabeça, ele vai ficar com essa parte aqui atrás, que é a parte da cabeça que está sobrando. O que você vai fazer? Você vai cortar para poder ficar só o cabelo, porque senão vai ficar muita camada de feltro, não tem necessidade. Então você vai pegar aqui, vai cortar essa parte e vai deixar só o cabelo. Vai ficar desta maneira. Passa a cola quente e posiciona a boca. Vai ficar assim. Observação. Essa parte daqui de feltro, por baixo, eu peguei e passei uma cola retinha, bem no cantinho, e depois abaixei o feltro de novo. Porque aí ele deu esse altinho, ficou tipo um lábio. Bem certinha a cola. Aí ele ficou como se fosse um lábio, tá? Dessa forma. Então aqui você vai fechar essa parte da orelha, vai fechar aqui e aqui fazendo o formato redondo do rosto dela, tá? E vai fechar aqui também perto da orelha. Essa é a parte colada, então como você vai recortar a parte de trás da cabeça, vai ficar a parte de trás e a parte do cabelo. Então vão ter 3 camadas. A parte da frente, que é do cabelo, a parte de trás da cabeça e o cabelo na parte de trás, que é igual o molde da cabeça. A parte de trás do cabelo é o mesmo molde da cabeça. Eu vou posicionar tudo na sequência. Aqui tá vendo que tá costurado aqui e aqui, que é para não encher a orelha tem que ficar vazia. Vou colocar os alfinetes para poder não sair do lugar e vou começar a casear. Tá vendo? Eu vim, caseei da orelha, a parte de baixo até a outra orelha, o cabelo ainda não. Tá vendo? Até aqui a pontinha, ó. Você vai casear e depois você vai fazer essa costura aqui. Tá? Então, essa é a parte de baixo da boca,
que tá pele. Já a parte de cima, você vai costurar as 3 camadas. Cabelo, parte da frente da cabeça, que é o cabelo, a parte de trás da cabeça e a parte de trás do cabelo, que é o mesmo molde. Então, aqui, olha, eu estou pegando primeiro um pouquinho mais levantado o feltro marrom que eu usei para poder fazer o cabelo. Mas também estou pegando também no caseado a parte da cabeça de trás. Eu estou unindo as 3 partes de modo que o pele não fica aparecendo aqui em cima na costura. Depois de todo o caseado, você vai fazer um corte atrás pequeno para poder encaixar o pescoço. Aqui eu estou mostrando que eu passei a máquina, mas você pode fazer a mão com ponto palito, como eu disse. Como que ela ficou depois, o resultado. Ela caseada, não esqueça de fechar as orelhas, porque não pode encher as orelhas. Tá? Que o pontinho bem despertinho, olha, não pode fechar. Não pode deixar aberto, porque não pode encher. Então, você tem que fechar a parte da orelha. Como que eu fiz aqui, que eu cortei e depois... Aqui, quando você for costurar a parte da orelha, não pode ter o cabelo de trás. É somente a parte da frente e a parte de trás. Depois que vai entrar o cabelo. Tá vendo aqui? Já tá fechado, ó. A orelha, porque não tem necessidade de você prender o cabelo nessa posição aqui. Então, depois que você vai colocar o cabelo. Tá? Aí agora, depois que marcar a orelha, agora sim, agora você posiciona o cabelo para fazer aquele caseado que eu mostrei com as 3 partes, não deixando aparecer aqui o pele em cima da cabeça, ó, bem fechadinho, para não aparecer o pele. Um pouquinho mais alto, eu tô deixando aqui um buraco no meio também para terminar o enchimento. E fiz um corte atrás para encaixar o pescoço. Pode deixar com os 2,5 aqui, tá? Os 2,5 cm da costura, posiciona bem no centro e abre pequeno, porque ela tem que entrar na cabeça justa. E faça um pouco de enchimento para poder dar volume. Depois que a gente encaixar no pescoço, a gente termina de encher, tá? Isso daqui eu tô mostrando no ponto invisível, que você vai prender a chiquinha dela com o ponto invisível aqui na cabeça. Porque você vai fechar a chiquinha dos lados, vai fazer o enchimento e depois vai costurar com o ponto invisível na cabeça dela. Aqui vai colocar no pescoço, tá? Desce bem para ela não ficar pescoçuda, ela não tem necessidade de ficar com muito pescoço. Olhe bem a foto dela na hora de posicionar para que a cabeça não fique muito alta. Faça com o ponto invisível o acabamento e cole as mechas dessa maneira aqui. Eu usei cola quente para poder colar as mechas. Então, a chiquinha dela vai ficar dessa maneira, caseado e cheio. Eu fiz o enchimento por cima, você vai fazer a mesma coisa, vai enchê-lo e depois vai costurar com ponto invisível em torno da cabeça, na posição da cabeça dela, dos lados, que é a chiquinha. Então, esse daqui é o tênis. Você vai cortar dessa maneira, 2 partes. Então, seguindo o molde, você vai fazer 2 cortes para poder simular o cardaço e vai cortar a parte de cima
que vai ficar desta maneira, parte da frente. Então, quando você fizer o corte aqui dos lados, corta também uma tira e passa, vai ficar dessa maneira aqui, que vai simular o cardaço. Esse tênis é bem facinho. Aqui você vai passar uma gotinha de cola, vai abaixar, uma gotinha de cola, abaixar e depois você vai cortar o que tá sobrando. Ficando desta maneira, ele tá colado e com cola quente e eu cortei as sobras. Vai ficar desse jeito. E depois você vai prender aqui a parte da frente do sapato, só casear. Ele vai ficar dessa maneira aqui aberto. Após, feche, dê 2 pontos na parte de trás, é o suficiente para você poder costurar a sola. Essa parte daqui ainda vai ficar aberta. Essa é onde vai entrar a sola, é a parte de baixo. E essa daqui eu vou até girar a foto, assim. Essa é a parte de cima da perna e essa é a parte de baixo da sola. Na parte de baixo, na parte de trás do tênis, na parte de baixo, atrás, você vai fazer 2 pontinhos, só para poder segurar as partes. E depois você vai casear na sola. Essa sola vai ter uma sola feltro e 2 solas coladas com papel panamá. Por que o papel panamá? Porque ele é maciço, mais pesado. Mas como eu vou indicar para vocês colocarem chumbinho de pesca no meio do enchimento para poder pesar um pouquinho mais o pé e aumentar o equilíbrio deles, não faz muita diferença o papelão que você vai usar, tá? Eu prefiro usar esse, eu acho que ele dá um melhor resultado, não cede e não amassa, tá? Vai ficar a sola desta maneira. No caso, o sapato dela e do soldado são iguaizinhos, não muda. Só a cor, né? Lógico. Mas o modo de montar é o mesmo modo. Então, você vai colocar depois um pouco de enchimento na parte da frente, para poder dar um volume nele, tá? Aqui são os 2 pontinhos que a gente fechou para ficar mais fácil de casear ao redor da sola. Com a tesoura de picotar, eu cortei uma tira de 1 centímetro e colei ao redor da chuteira do soldado. Como a gente está ensinando a Mariana, mas é o mesmo processo de confecção do tênis também do soldado. Então, para colocá-lo no boneco, no caso aqui da Mariana e dele também é a mesma coisa. Você vai passar uma cola quente, bastante cola quente na sola e vai posicionar a perna em cima. Segurar bem até a cola esfriar para poder firmar. E depois você vai, fica justo, fica bem justo. Você vai apertar um pouquinho com a sua mão, tá? Porque tem que ficar justo. E vai casear atrás. Vai ficar assim, bem cheinho. Mas por que ele tá cheio? Porque quando você colar a perna dela na sola, você tem que, com o palito do lado, fazer um enchimento. Vou mostrar aqui, ó. Vendo? Ele ficou bem cheinho, porque eu peguei o palito e fui enchendo perto da perna dela. Só depois disso que eu colei ao redor e costurei atrás com ponto com caseado. Tá vendo? Eu colei um pouquinho ao redor aqui para poder não sair e depois caseei atrás. Caseando atrás. E também essa parte da bainha dela, eu cortei e virei para dentro aqui a dobra para poder não ficar aparecendo o acabamento e caseei atrás, ó. Eu dobrei a tira 4 centímetros, praticamente. E posicionei na perna
cortei a sobra, seguindo o modelo da perna e caseei. Você vai fazer da mesma forma. Vai montar, dobrando para dentro, para fazer o acabamento. E depois fazer tipo uma bainha, tá? Com cola quente, não precisa costurar, pode ser a cola quente. Depois passa ao redor da perna, puxa e corta, para poder ficar certinho. Posicione e cole o bolso, o cinto e o detalhe do fecho do macacão. E posicione as alças com alfinete. Então, esse é o resultado do tênis com a barra do macacão dela. Que aqui em volta do tênis, eu coloquei uma tira de 1 centímetro, branca. A sola desse tênis é branca também. Então, ó, desta maneira que eu fiz, que você vai fazer essa bainha, para poder colocar na chiquinha dela, é a mesma maneira desta bainha do detalhe da calça dobrada. É o mesmo procedimento. Você vai dobrar para dentro, tá? E colar com cola quente. Ou cola de silicone fria, como você preferir. Então, para que a tira saísse bem certinha, eu usei um cortador. Porque faz diferença, faz muita diferença um cortador, uma régua, faz com que as tiras saiam tudo certinhas. Aí muitas vezes a pessoa me pergunta, como que você conseguiu cortar tão certinho essas tiras? Porque eu uso um cortador. Tem diversas marcas, diversos valores, tá? Você compra o que você achar melhor. Cole os botões e a alça. Sendo que esse botão eu passei linha nele para depois colar. Ele não tá pregado aqui, tá? Até tá enganando. Ele tá só com a linha colado. Desta maneira. Coloquei um ponto de luz no olho, porque eu acho que faz a diferença. Dando uma bolinha pequenininha no olho. A cabeça dela, o ideal é que fique bem cheinha. E o resultado que você vai ter será esse. Colado a mecha apenas, com cola quente. A cabeça toda cheia. A orelha vazia. A parte de trás do cabelo você também posiciona, tá? Vai acertando e colando com cola ao redor da cabeça, para ficar baixo. Colhe a chiquinha. E você vai ter a Mariana sorridente e perfeita. Tenho certeza que o seu resultado será ótimo. E aqui, ó, a parte de trás da chiquinha dela, você pode dar uns pontinhos, tá? Aqui eu costurei. E na parte de trás da alça do macacão, você pode fazer cruzado. Aí é do seu gosto, a posição. Você pode posicionar como você achar melhor. Mas aqui no caso, eu coloquei cruzado, passei cola quente, colei aqui as pontas. A mesma coisa o cinto, colei e tirei o excesso. A parte de trás, onde eu tirei o excesso também. É importante que os dedos fiquem bem cheios. Esse detalhe aqui é uma tira de 1 centímetro, que eu colei ao redor da manga para poder fazer o acabamento. Eis o resultado. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida eu estou à disposição no meu WhatsApp. E o resultado que vocês vão ter não será muito diferente disso, porque tem muitas fotos. Vocês podem ir passando o vídeo devagar, dando pause, que eu tenho certeza que vai ficar perfeito.
ela vista de cima. Não se esqueça dos pontinhos de luz nos olhos, porque dá muita diferença. Essa é a carinha dela vista de frente. A posição do detalhe do cabelo da frente também. Os detalhezinhos bem de perto do macacão. Tudo eu usei cola quente para poder colar. Tudo cola quente. Porque a cola fria de silicone é boa, mas eu não tenho muita paciência. Então eu acho que a cola quente é mais rápida. Assim que vai ficar o tênis, bem cheinho. Gente, deixe a peça de vocês bem cheinha, bem dura. E não se esqueçam, silicone para pernas, o ideal é que seja sem silicone. O enchimento, quer dizer, o enchimento para as pernas, o ideal é que seja sem silicone. Fica mais firme. Mais uma fotinha dos detalhes. E ela aqui para vocês, tá? Agora eu vou fazer o próximo passo a passo, sendo que do tênis, da montagem da cabeça do soldado são os mesmos, mas eu vou falar de novo no vídeo do soldado, apenas algumas coisas sobre o tênis, a boca, eu não vou ficar entrando muito no assunto para não ficar repetitivo, porque a cabeça também é do mesmo modo da do índio. O índio também é feito desse jeito.